Imagine o seguinte: a gente entra agora numa floresta antiquíssima, um lugar onde o tempo simplesmente parece não ter pressa nenhuma. Lá no meio desse refúgio de paz absoluta, senta-se um sábio, um homem de mente super disciplinada e profunda, chamado Valmiki. Só que tem um detalhe: ele está muito inquieto. Uma pergunta grandiosa queima na alma dele. É uma busca incessante por um ideal humano. E bem na frente dele está Narada, um venerável sábio celestial que viaja entre os mundos e conhece literalmente todos os segredos do universo. Valmiki não quer saber de lendas distantes ou mitos, sabe? Ele quer a personificação da perfeição agora, neste nosso mundo físico. E a urgência da pergunta de Valmiki ecoa de um jeito muito penetrante. Neste exato momento, quem neste mundo é valoroso e possui todas as qualidades? Olha, ele não está procurando um herói comum, cheio de falhas. Ele anseia saber quem realmente conhece e vive o sagrado Dharma, que é o caminho da virtude. Alguém que seja totalmente engajado no bem-estar de todas as criaturas que respiram e que tenha uma conduta, assim, absolutamente imaculada. O foco total é no agora, numa realidade palpável. E a tensão dessa busca só vai aumentando. Valmiki continua questionando e dá para sentir aquela sensação de que é algo quase impossível. Quem é verdadeiro em suas palavras e firme em seus votos? Pensem bem, é sobre achar o mortal cuja promessa seja tão inabalável quanto o sol nascendo todo santo dia. Alguém que não só decorou os textos sagrados, mas que prova isso nas atitudes, na prática, um ser que tem controle total sobre o próprio espírito e que, acima de tudo, venceu venenos terríveis como a raiva e a inveja. E aí chegamos no ponto alto e até meio paradoxal dessa busca toda. A última pergunta. Quando sua raiva é despertada numa batalha de quem até mesmo os deuses têm medo, é a procura por um equilíbrio perfeito, entende? Um ser de paz e benevolência absolutas, mas que se a fúria dele for despertada por justiça contra a escuridão, bom, essa fúria é capaz de aterrorizar as próprias divindades. E Narada ouve tudo isso com um prazer enorme. Ele abre um sorriso, porque ele conhece essa pessoa formidável. O sábio celestial percebe logo a imensidão desse pedido e responde algo como: olha, as muitas qualidades que você citou são extremamente raras. Mas eu vou falar sobre esse homem. Narada revela na mesma hora que esse ser sem igual não é uma ideia solta, uma abstração inatingível. Ele nasceu numa linhagem antiga e muito nobre de reis, conhecidos como a linhagem de Ikshvaku. O nome dele? Rama. Um homem imensamente valoroso, com um controle profundo sobre a própria alma. Narada não para por aí. Ele vai pintando um retrato simplesmente majestoso de Rama, mostrando que ele não é só um príncipe brilhante, é quase uma força da natureza. É incrível ver o tamanho monumental dessas virtudes. Para falar da paciência dele, Narada compara com a firmeza implacável e a grandeza dos Himalaias. Na profundidade, ele é insondável, como se fosse o próprio oceano. A coragem em combate lembra do grande deus Vishnu. O visual tem a beleza serena da lua. Mas olha só que impressionante. Na fúria, ele é tão avassalador quanto o fogo da destruição. É como ver o universo perfeitamente espelhado em forma humana. Os textos descrevem a figura de Rama como o grande protetor da vida, o supremo guardião do Dharma. Um homem extremamente justo, com um porte físico impressionante e que vira o ponto de refúgio para todas as pessoas virtuosas, igualzinho aos rios que sempre correm para o oceano. Ele é aquela resposta divina exata que acalma toda a aflição filosófica do Valmiki. Só que esse conhecimento todo maravilhoso é apenas a preparação. O que vai acontecer em seguida puxa essa história épica lá da esfera celestial das ideias e joga direto na crueza e na emoção da nossa Terra. E de repente, a cena muda completamente. Ramada parte de volta para os céus e o sábio Valmiki retoma a rotina calma dele aqui, no mundo, caminhando com seu discípulo. Eles chegam nas margens do rio Tamasa. Lá, a água é cristalina, sabe? Corre limpinha, sem um pingo de lama, super brilhante. Nas próprias palavras do sábio, aquela água espelha a mente de um homem virtuoso. É um cenário de uma pureza íntima e uma paz que parecem intocáveis. No meio dessa calmaria toda da floresta ribeirinha, os olhos do sábio encontram uma cena de uma ternura gigantesca. Ali pertinho tem um casal de pássaros, curlews, apaixonados, passeando em total sintonia. Eles estão completamente apegados, inebriados na paixão do acasalamento. O som melódico que eles emitem preenche o ar denso da mata. É literalmente a vida ali, solta, celebrando sua própria criação divina sem nenhuma preocupação. Mas o horror resolve invadir esse paraíso num instante letal.
Escondida entre as folhas, alimentando uma intenção puramente sombria e violenta, vem chegando um Nishada, um caçador. O ataque é brutal e totalmente repentino. Uma flecha cruel rasga aquele ar pacífico da floresta e acerta em cheio o pássaro macho, destruindo toda aquela beleza inofensiva num único piscar de olhos. O corpinho frágil do pássaro cai tremendo na terra úmida, e o chão rapidamente se mancha de sangue. A fêmea, ao ver o grande amor dela sendo arrancado da vida de um jeito tão abrupto e violento, solta um lamento agonizante. É aquele tipo de grito que corta a alma da gente. Valmiki, um homem fundamentado na justiça, assiste a esse ato terrível, esse adharma puro. A dor daquela viúva indefesa atinge o peito do sábio de uma forma absurda. Ele é inundado por uma empatia insuportável, devastadora mesmo. É exatamente aquela empatia visceral que conecta todos nós como seres vivos. Consumido por um luto que, parando para pensar, nem era originalmente dele, as emoções do Valmiki transbordam sem controle. Num jorro verbal de indignação absoluta e crua, ele lança uma maldição pesadíssima sobre o caçador, valendo pelas eras que virão. Você possuirá má reputação por um número eterno de anos. As palavras cortam o silêncio bizarro deixado pela flecha. Foi uma explosão instintiva. No entanto, prestem muita atenção, porque no meio desse turbilhão todo, algo milagroso tinha acabado de acontecer. Imediatamente, Valmiki percebe o peso sonoro da frase que ele tinha acabado de gritar. Ele reflete, dominado pela dor, por causa do pássaro. O que é isso que eu acabei de pronunciar? E aqui está o grande mistério se revelando para nós. A dor crua, desesperadora, que se chama Shoka, havia se transmutado instintivamente em uma estrutura de beleza indescritível. O Shloka, o verso poético. É a prova incrível de que a empatia humana mais profunda consegue gerar a arte mais bela de todas. Aquela dor imensa, destilada através da compaixão, pariu no mundo a primeiríssima manifestação de métrica poética. E a genialidade desse momento mora na ordem que floresce do caos absoluto. Valmiki repara, maravilhado, que a maldição dele saiu num ritmo impecável. Magicamente, as palavras se arrumaram em 4 partes exatas, os padas, e cada uma com um número idêntico e preciso de sílabas. O cosmos pegou o sofrimento humano e deu uma ordem a ele, criando a métrica Anustuber. É como se o vaso divino da poesia tivesse acabado de ser forjado ali, no calor da fornalha do sofrimento. Uma realização espetacular. Claro que um evento dessa gravidade cósmica ia atrair a atenção dos céus, né? Enquanto Valmiki volta para si e medita silenciosamente, recitando o novo verso na cabeça, ainda perplexo, o ar começa a vibrar. O próprio Senhor Brahma, o Criador de 4 rostos, o grande avô de todos os mundos, se manifesta ali fisicamente no eremitério. Deslumbrado e totalmente atônito, o sábio se levanta para saudar essa majestade suprema, sem encontrar palavras perante tanta glória. Com um sorriso calmo que ilumina o mundo inteiro, Brahma dissipa toda a angústia intelectual do Valmiki. Ele decreta, com uma autoridade divina inabalável, que aquele fenômeno esquisito não foi obra do mero acaso. A métrica e a fala surgiram de mim, proclama Brahma. O próprio Criador estava validando que aquele choro agonizante e a invenção da poesia serviram, na verdade, como um catalisador milimetricamente arquitetado por ele para um destino incrivelmente maior. É exatamente aí que as 2 pontas da nossa história colidem brilhantemente. A investigação filosófica que começou pela manhã cruza com o milagre poético. Brahma dá uma ordem a Valmiki, o novo ritmo nascido de uma lágrima humana não ia servir para lamentar a morte de um passarinho para sempre. Não, esse cálice métrimo seria usado para carregar e espalhar pelo universo o épico e as grandes provações daquele homem perfeito, dono de um sagrado dever moral, o impecável guerreiro Rama. A responsabilidade entregue nas mãos de Valmiki era gigantesca. Para garantir que esse poema monumental, esse kavya, carregasse apenas a mais pura verdade, Brahma abençoa o sábio com onisciência sobre toda a história que vai ser tecida. Valmiki saberá todos os feitos de Rama, os que aconteceram abertamente e os mais escondidos nos cantos obscuros da vida, os segredos aliados e os sombrios. E Brahma faz um juramento fortíssimo. Não haverá uma única palavra falsa em toda a imensidão desse poema épico. A vastidão do legado que começa a se mover ali é de deixar a gente zonzo. O que Valmiki foi chamado a conceber iria transcender reinos, passar por milênios, resistir até o apagamento das memórias mortais.
Aquele doloroso sacrifício testemunhado nas margens do Tamassa plantou as sementes para a história mais colossal sobre a humanidade e os deuses. Tudo costurado num ritmo exato, capturando a essência imortal da moralidade e da esperança humana contra as grandes tribulações e a escuridão. E a garantia de imortalidade entregue por Brahma coroa essa revelação cósmica e paira no ar até os dias de hoje. Ele decretou um prazo incrivelmente poderoso para o legado dessa narrativa que estava prestes a nascer. As palavras divinas prometeram que a lenda do Ramayana não duraria apenas por séculos, nem acabaria com os impérios. Ela existiria em comunhão com o próprio planeta. Enquanto houver montanhas e enquanto houver rios nesta terra. A profundidade absurda de tudo isso reverbera de um jeito inesquecível na alma de qualquer um que compreenda essa origem. Uma obra gigante capaz de guiar a conduta de gerações por milênios inteiros simplesmente explodiu de um coração compassivo que não conseguiu fechar os olhos perante o choro angustiado de um ser pequenino e ferido. Torna-se inevitável o fascínio final e provocativo. Será mesmo que a dor tão visceral de um único instante efêmero, quando refinada e imortalizada pela empatia e pela beleza, carrega dentro de si a força para sustentar todo o peso brilhante da eternidade? Fica a reflexão para todos nós.